8h39 no ar, o Conversa de Redação dessa terça-feira, 28 de junho de 2022. A partir de agora a gente debate, conversa sobre os principais temas, os temas mais polêmicos do dia. Participando hoje do Conversa de Redação, os jornalistas Lucas Ragazzi e Edilene Lopes e também o cientista político Malco Camargos. E a gente começa com o assunto do dia, na minha opinião, que é o incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. A polícia investiga as causas desse incêndio na unidade hospitalar, que é o maior hospital filantrópico de Minas Gerais. 2 pacientes morreram durante a transferência. Uma situação bem complicada. Malco, eu já queria começar com você. Agora há pouco, o diretor jurídico da Santa Casa deu uma entrevista ao Elton do Vale e falou que hoje a Santa Casa, ou seja, Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 50 leitos de CTI a menos. Um problemão para a prefeitura e para o governo do estado. Bom dia para você. Sem dúvida. O meu medo, Júnior, é que a gente não leve um fato isolado como se fosse um fato geral. A Santa Casa presta um enorme serviço a esse estado. Um SUS de qualidade existe naquele lugar. As portas abertas e a capacidade de atender demandas que afligem os mineiros são um destaque que nós temos que dizer aqui. O SUS na Santa Casa funciona. E, infelizmente, essa ocorrência, né? Então, são 50 leitos em um hospital de qualidade. Isso faz muita falta. E mostra também como que o hospital é difícil de ser gerido. O risco de um incêndio, um vazamento de oxigênio. Oxigênio tem em quase todos os quartos do hospital, acabou levando ao incêndio. Ou seja, a importância do controle sobre todas as atividades. É muito interessante. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa só no trabalho do médico, no atendimento final. Agora, o que há de serviço de engenharia, o que há de serviços de segurança em hospital, o usuário não conta. E, felizmente, acidentes como o de ontem são raros e as ocorrências foram trágicas, afinal tiveram 2 mortes, mas muito aquém do que poderia ter sido dado o volume de estar perto de um CTI, com muitos pacientes acamados. Ô, Edilene Lopes, a primeira suspeita, né, é que uma falha em um equipamento de oxigênio tenha provocado todo esse incêndio lá na Santa Casa ontem à noite. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ragazzi, Malco. Bom dia a todos. Primeiro, solidarizar com as famílias dessas pessoas, porque as pessoas vão para o hospital para se curar e não vão para o hospital esperando que vão morrer de outra coisa que não o que as levou para o hospital. Então, isso é aquele tipo de situação que ninguém imagina que possa acontecer. Agora, o que eu acho mais importante disso tudo é a gente ressaltar que as Santas Casas vêm há anos em uma crise gravíssima de endividamento, porque tomam empréstimos que não dão conta de pagar, e os repasses do Sistema Único de Saúde estão defasados. Então, as Santas Casas, elas não são sustentáveis. E você disse aí o possível motivo, né? Seria um vazamento de um cilindro de oxigênio que ainda será investigado, mas a gente tem que contar que esses hospitais funcionam em condições super básicas. Não há recursos para executar o básico, e isso pode também colocar em risco a segurança dos pacientes, a segurança dos que trabalham nos hospitais. Isso é uma questão que tem que ser olhada mais a fundo, porque a situação das Santas Casas hoje é uma situação muito complexa. São os hospitais filantrópicos mais antigos do Brasil, sofrem com os repasses que estão defasados, sofrem com o endividamento de empréstimos antigos e realmente funcionam em situação precária, embora prestem um bom atendimento, como disse o Malco. Mas aí esse é um momento de olhar para as mazelas das Santas Casas. Na entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu a Itatiaia, ele falou sobre isso, sobre o repasse para as Santas Casas, o quanto os parlamentares cobram isso, porque quem está na ponta enxerga o quão importante é e o quanto ainda falta para esses hospitais, Júnior. O Lucas, a Edilene, para resumir ali a fala dela, está dizendo o seguinte: se não tem Santa Casa, não tem SUS no Brasil, né? Porque em qualquer cidadezinha que você vai no interior, são as Santas Casas que seguram. E ainda mais a Santa Casa aqui de Belo Horizonte, que além de atender toda a demanda da região metropolitana, também atende uma demanda muito forte do interior. E realmente, a situação das Santas Casas, eu conversava com a doutora Kátia Rocha há um mês, mais ou menos, a gente falava sobre esse assunto, da dificuldade de financiamento do SUS, de chegar dinheiro a essas Santas Casas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, Malco, Edilene, bom dia aos nossos ouvintes. Eu concordo totalmente com essa questão. Os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, salvaram o Brasil nessa pandemia, tiveram uma atuação espetacular. A Santa Casa de Belo Horizonte, com esse acidente muito assustador, muito triste de ontem,
mas a Santa Casa de Belo Horizonte tem uma atuação muito destacada, muito positiva, até vendo os números ontem dos pacientes que foram retirados, no desespero todo, naquela necessidade de esvaziar, de evacuar todo o prédio com rapidez. Olha, tinham 931 pacientes na Santa Casa de Belo Horizonte ontem. E claro que não foram todos evacuados, né, principalmente dos andares mais próximos dos incêndios, mas olha a importância desse hospital para Belo Horizonte e para a região aqui, para Minas Gerais. É uma situação muito delicada e que se convive, né? A Edilene estava destacando isso, com muita dívida, com falta de repasse, com problemas. A associação, a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, no mês passado, divulgou um número que me impressionou na época e continua me impressionando. E eu acho que é até bom repetir esse número para a gente refletir também, ainda mais nesse momento, depois desse acidente muito trágico de ontem. A dívida do setor de hospitais, hospitais filantrópicos e santas casas passa os 20 bilhões de reais. Bilhões. Então, assim, situação muito delicada. Vai ser difícil colocar as contas de todos esses hospitais filantrópicos e santas casas que tanto salvam o Brasil. Só nos últimos 6 anos, também um número da Confederação das Santas Casas, 315 instituições tiveram que encerrar os serviços aqui no Brasil por conta da falta de dinheiro. Uma situação delicadíssima que mostra aí também a situação da nossa saúde pública aqui no Brasil. Ragazzi, Júnior. Diga, Malco. O Dr. Lincoln Ferreira, que foi presidente da Associação Médica Mineira, Associação Médica Brasileira, mandou um áudio aqui agora. Eu queria compartilhar com os ouvintes uma informação que ele me passou. Gerenciar um hospital é a segunda atividade mais complexa, só perde para gerenciar aeroportos. Com uma diferença, os aeroportos têm fluxo contínuo de recursos, ou seja, é muito mais possível fazer medições preventivas, prever o que vai acontecer. Já na saúde pública, a escassez de recursos compromete a capacidade de intervenção dos gestores, ou seja, é necessário organizar o fluxo de recursos para que gerenciar uma atividade tão complexa possa ser mais eficiente. O Renato Rios, né, também me mandou uma mensagem aqui, Mal, quero compartilhar com vocês e com os ouvintes. O Renato que estava lá nessa cobertura, né? Ele que chegou lá e trouxe todas as informações ontem à noite para Itatiaia. Ele falando do heroísmo dos enfermeiros e dos médicos, dos profissionais de saúde e dos profissionais da Santa Casa, né? Ele falou que todo aquele movimento dos médicos salvando os pacientes, descendo com os pacientes nas costas, com lágrimas nos olhos, tocou ele muito. E o Renato que vê coisas pesadas, né, durante todo o dia, e falou que são cenas que jamais ele vai esquecer desse heroísmo ali dos trabalhadores da Santa Casa.